Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e eu quero dar continuidade ao conselho do salmista, onde nós falamos do Salmo 1 sobre não recebermos conselho dos ímpios. Lembrando que o ímpio é aquela pessoa que despreza Deus, que desconsidera o mandamento de Deus, e nós vimos a ruína de Roboão por ouvir os conselhos daqueles que desprezavam a Deus. Agora, a segunda coisa que eu quero falar é não nos determos no caminho dos pecadores, das pessoas que optam em desagradar a Deus, porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, ou seja, desobedecer o mandamento de Deus. E nós vemos que tem um profeta, que ele é chamado por Deus em 1 Reis, capítulo 13, onde ele vai ministrar uma palavra, e Deus diz para ele: olha, vai por um caminho e não volta por ele, não come nem bebe naquele lugar. O profeta vai até aquele lugar, ele profetiza, ele leva a palavra de Deus, ele anuncia a boa nova naquele lugar e fala sobre um caso de justiça que Deus traria. Mas o que acontece? Quando ele está voltando para sua casa, esse homem ele vai receber um velho profeta. Na verdade, nada mais do que um falso profeta, um homem que mente dizendo que recebeu uma mensagem de Deus. E quantas vezes hoje nós ouvimos isso? Nós ouvimos pessoas que dizem estar falando no lugar de Deus, porque profetizar é falar o que Deus mandou. E esse homem se apresenta para o homem de Deus e diz: um anjo apareceu para mim e disse: olha, vai na minha casa, come comigo, bebe comigo. E esse homem se desviou do caminho, mesmo sabendo que Deus disse para ele: volta por um caminho diferente e não come e não bebe com ninguém. Esse homem vai, come e bebe nessa casa, e quando isso termina, a sentença é dada a ele. E qual é a sentença? A sentença da desobediência é sempre a morte. A Bíblia diz que todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus pelo dom gratuito de Deus, que nos dá a permissão de viver. Mas para aquele homem chegou o momento do juízo, e a Bíblia diz que ele foi despedaçado por um leão. Na verdade, ele foi morto por um leão, e o leão nem devorou ele, mas o leão matou aquele homem e ficou guardando aquele homem. Olha o que acontece com as pessoas que desobedecem a Deus, que não ouvem a Deus. As consequências da desobediência vêm sobre aquela vida. Então que nós possamos não nos deter no caminho dos pecadores, porque com certeza trará fortes consequências sobre a nossa vida se nós nos determos no caminho dos pecadores. Esse é o segundo conselho do salmista. O primeiro foi para nós ouvirmos bons conselhos, e o segundo é não nos determos no caminho dos pecadores. Amém.